Paz ao seu coração e a todo aquele que recebe de braços abertos, de coração aberto, Jesus Cristo em sua vida. Aprendendo com a palavra de Deus. São ensinamentos da Bíblia que nós aqui estamos abordando. São diversas partes da Bíblia. Nós estamos agora no capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 43 a 48. Nos vídeos anteriores, nós abordamos o texto de Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 38. O versículo 30 foi o título, foi o tema de uma lista de vídeo. A primeira parte do versículo 30 é esta: dá a todo aquele que te pedir. Esta é a primeira parte. A segunda parte deste versículo, de Lucas 6:30, versículo 6, capítulo 6, versículo 30, a segunda parte é: o que tomar o que é teu, não reclames, entregue. Tem ali um contexto, sim, e começa no versículo 27. Nós precisamos, para entender a palavra de Deus, completar com algumas palavras, usando a sabedoria que Deus nos deu. Em que situação, em que circunstância você deve ajudar? Tudo depende da situação e da circunstância, porque são diversas, são milhares de circunstâncias diferentes quando alguém vem pedir alguma coisa a você. Sim. Dinheiro emprestado, dinheiro para comprar o quê? Alimento, roupa. Às vezes não é dinheiro, é alimento, cesta básica. E é muito comum as pessoas pedirem dinheiro ou pedirem emprestado. Muito comum, tanto nas mídias como em nossas comunidades, entre os familiares e amigos e pessoas que você encontra na rua ou em qualquer lugar, se aproximar de você pedindo alguma coisa. Devemos então dar a todos os que vêm nos pedir? Esta é a regra, o mandamento de Jesus? Ou precisamos ser prudentes e observar em que circunstância, em situação, e colocar algumas palavras depois deste versículo, dessa primeira parte, do que Jesus está ensinando. Dá todo o que te pedir, mas ele precisa do quê? Dar a ele ou a ela, dar por quê? A quem e o que você deve dar? É preciso analisar, é preciso que você seja ladino, prudente, sábio, inteligente, astuto. Você não pode ser ingênuo, você não pode ser insensato na questão de ajudar os outros. Principalmente quando as pessoas vêm pedir a você e não os conhece. Você não conhece. Tem outros que você conhece, às vezes são parentes ou amigos, você já conhece, sabe quem é, vizinhos. Então, você pode observar e analisando pela palavra de Deus com sabedoria, ajudar aquela pessoa com sabedoria. Nem sempre o que ela precisa é de dinheiro. Está pedindo dinheiro, mas pode não ser o dinheiro que ela está precisando. Ela pode estar precisando, e é quase sempre, de uma verdadeira conversão, do seu testemunho, da sua oração, de uma palavra de Deus da sua boca. Então, esta é a primeira questão. Quando Jesus fala, dai, você precisa entender que você deve dar o quê e por quê, a quem, e observar a circunstância, a situação, para não alimentar os vícios das pessoas, para não alimentar vício da bebida, da droga, e precipitar esta gente antes do tempo, nos infernos, antes do tempo.
Porque não podemos interpretar a palavra de Deus literalmente. Nem sempre o sim de Jesus é um sim, pode ser um não. O sim pode ser um não, e o não de Jesus pode ser um sim. Preste atenção. Jesus estava na casa de um homem rico, foi convidado para um jantar. Ele observou que era um fariseu rico. Ele observou que aquele fariseu convidou gente importante para a janta. Convidou seus parentes, amigos e gente rica. Jesus estava ali e, observando a situação, a circunstância, ele disse àquele homem: quando você der uma festa, um almoço, uma janta, não convide os amigos ricos, os parentes, gente famosa. Não. Convide os aleijados, os cegos, os coxos, os pobres, porque eles não terão como te dar o troco. Eles não têm como te convidar depois para te retribuir. Por isso, isto será para ti uma grande recompensa, porque, como eles não têm como retribuir, convidando você, você receberá a tua recompensa na ressurreição dos justos. Foi isso que Jesus disse àquele fariseu e aos que estavam ali, os discípulos dele e aquela gente próxima. Observe que Jesus disse: não convides. Esse não de Jesus, esse não é um sim. Convide. Convide os amigos ricos, os parentes, gente famosa, sim, pode convidar. Essa é a interpretação correta. Pode convidar. Mas não esqueça de dar preferência, prioridade às pessoas necessitadas. Aos coxos, aos pobres, aos cegos. Pessoas que são desprezadas no meio de vocês. Pessoas que ninguém quer a companhia. E não tem como nem convidar você para retribuir essa bênção. Então, o não de Jesus, na verdade, é um sim. É preciso interpretar a palavra de Deus nessa situação, nessa circunstância. Imagine que ele não deveria convidar a família, os parentes, os amigos. Não deveria? Isso estaria errado, não estaria? Mas ele estava fazendo isso, porém estava esquecendo dos irmãos mais pequeninos. Sim, está lá na parábola, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde Jesus ele anuncia algumas parábolas. A parábola do juízo final, falando dos meus irmãos mais pequeninos, que foram esquecidos. Estava com fome, com sede, estava no hospital, doente, estava nu, isto é, com pouca roupa. Não que estivesse pelado, mas com pouca roupa, nu. Significa isso. Não tinha condições de comprar roupas melhores. Sede, fome, na prisão, doente, várias situações. Era Deus que estava na pessoa daquele pequenino. Deus se coloca no lugar daqueles irmãos mais necessitado, que é desprezado, e muitos são, por gente das igrejas e do mundo, por causa de suas doenças, enfermidades, questão financeira ou aparências. O não de Jesus era um sim, convide. Mas nós estamos interpretando a Bíblia, para que você entenda. Nem sempre o não de Jesus é um não. Pode ser o sim, nesse caso era um sim. Não, convides. Mas ali ele diz, não convides. Você está entendendo? É fácil de interpretar e entender. A Bíblia não é. É preciso da luz do Espírito Santo, sabedoria de Deus, uma vida sincera e humilde, verdadeira. Tempos, anos de experiência, caminhada com Deus, passando por muitos testes e provações,
para poder pregar e ensinar a palavra de Deus. Não pode ser um neófito, um recém-convertido. E quantos neófitos tem? Já com títulos de pastor, missionário, profeta, estão enganando o povo, pregando coisa da própria cabeça, e como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, a Tito, aqueles discípulos que ele constituiu como bispos, que caminhavam com ele, não constitua um neófito, um recém-convertido, como um líder, um bispo, um ancião, um chefe, porque ele vai cair no mesmo pecado que Satanás, na soberba. Não tem experiência, não tem conhecimento, você está entendendo? Não tem idade madura na fé, espiritualidade, para poder ensinar os outros. É um alerta. Se você está fazendo isso, pare imediatamente. É preciso se autoanalisar, uma renovação, é preciso de tempo. Estudo da palavra, conhecimento, passar por muitas provas. Isso não é de um ano para outro, isso pode levar muitos anos. Irmãos, tem uma situação em que Jesus disse, você vai lembrar, quando ele estava lá com os discípulos, estava próximo o dia da sua morte, de ser crucificado, naquela semana ali da Páscoa, porque a Páscoa eram 7 dias. Tem gente que imagina que a Páscoa, a festa judaica, era naquele sábado, de sexta para sábado, depois das 6, aí começava a Páscoa. A Páscoa era aquele... Não, a Páscoa, o dia mais importante da Páscoa era o primeiro dia. Era uma festa mais importante. O primeiro dia. Aí vão 7 dias. Então o sábado vai cair no 7º dia. Também é solenidade. Então o primeiro e o 7º dia da Páscoa são os dias mais importantes. Nessa semana eles não comiam pão com fermento. Eles tinham que observar as leis e a tradição que Moisés passou ao povo judeu. Eles faziam isso. Naquela semana ali, quando Jesus disse aos discípulos, quem não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma espada, porque está escrito a respeito do Filho do Homem, que o Filho do Homem será morto. Sim, será morto. E Jesus já tinha alertado eles, mas eles não se lembravam. Mas citou uma palavra da Bíblia, lá dos profetas. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Estava se cumprindo essa palavra aí do profeta. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então, Jesus citou essa palavra e disse a eles, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, mas eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Eles não entenderam. E eles literalmente foram arrumar espadas. Então conseguiram 2 espadas e disseram, Senhor, conseguimos 2 espadas. Jesus disse, basta. Era para ir atrás de espada? Jesus disse, quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então, Pedro já estava com uma espada ali. Ele conseguiu uma espada, logo conseguiram outra. Pedro já estava amado. Mas esse sim de Jesus, sim, vocês devem arrumar espadas, porque agora vai começar uma guerra. Não. Eles não entenderam e não era para ir atrás de espada. Então, o sim de Jesus, o que ele disse, não era para tomar esta palavra literalmente, não era para ir atrás de espada. Por quê? Porque quando chegou o momento, lá no Monte das Oliveiras, que os soldados, os guardas do templo, enviados pelos sumos sacerdotes, quando eles chegaram lá para prender Jesus, o que aconteceu? Pedro puxou a espada e quase matou o servo do sumo sacerdote. E Jesus, embainha a tua espada. O que você está fazendo?
Aquele que usar da espada, por ela morrerá. Então, se Jesus disse para eles arrumar espada para não poder usar, vocês estão entendendo, irmão? É que eles não compreenderam. Então, a palavra de Deus, as profecias, não é tão simples e tão fácil de compreender. Então, o sim de Jesus ali era o não. Não vou comprar. Mas ele não disse nada a respeito. Ele falou de uma forma simbólica. Vocês estão entendendo? E a Bíblia tem muitas metáforas. Epopeias verdadeiras, né? E parábolas. Enigmas. Pontos muito difíceis de entender. Irmãos, vamos para o segundo vídeo, em nome de Jesus.